Mas você concorda com a texto sempre sendo a base do ciclo, ou você é tipo o Saizen, que gosta muito do Deca Base? Cara, eu falo assim, ó. Não existe protocolo certo e errado. Certo. Existe a parada fazer sentido e ser uma parada viajada na cabeça do cara, né? Tipo, Fisiologia o de cara boteco. tem os caras que começam a falar, não, eu faço isso porque isso faz isso, porque... Perguntar se ele é adepto Cara, ao gurilismo. Gurilismo. Os esteroides, eles basicamente imitam efeitos da testosterona. Tem modificações químicas e tal. Só que o que acontece? Alguns esteroides têm um potencial termogênico, além do potencial anabólico. E tem outros que não têm esse potencial termogênico, tem uns que podem reter um pouco de líquido e tal, mas o que muda entre os esteroides é o potencial anabólico e ele tem, às vezes, um potencial termogênico ou não. Então, o estanozolol, ele é foda porque ele tem um potencial anabólico e tem um potencial termogênico. Então, por isso que ele deixa o físico seco, né? Porque também não vai reter nada de líquido. Então, assim, se você olha a história do bodybuilding, uma coisa que eu fiz no meu livro de hormônios, eu fiz um capítulo da história. E uma coisa que eu sempre tive curiosidade eu sempre tive curiosidade de saber o que a galera usava. Então, desde que eu comecei no bodybuilding, eu sempre tinha curiosidade de falar, porra, o que será que esse cara toma, né? O que será que o Mr. Olympia toma? Todo mundo, qual bodybuilder que não tem? E o Monstercast veio com essa função de deixar o cara aqui e perguntar, o que você toma? Qual será? Que é o ciclo do cara Phil que Heath, será, né? Na saia justa aqui. E você tem curiosidade até de saber do ciclo da galera do school, cara. Tipo assim, você fala assim, o Arnold é um físico que hoje, se competisse, não ia, né, se destacar. Tanto, Óbvio. Mas você tem curiosidade de saber o que o Arnold fazia naquela época. Porque não tinha tanta opção, não tinha tanta informação que o Exato. cara fazia, né? Então, essa curiosidade minha fez eu começar óbvio, eu não ia sair perguntando lá, na época lá, pro Charles Mário, pro Ponche, o que vocês estão ciclando, não ia, né? Mas se eu tivesse oportunidade de parar com bodybuilder, eu sempre queria saber. E não só pros bodybuilder, eu queria saber o que a galera da academia grande usava. Tipo, eu sempre era curioso. Se o cara desse espaço, eu perguntava. Então, quando eu fui escrever meu livro, eu falei, cara, eu vou começar a pesquisar, ver se eu acho alguma coisa, informação do bodybuilder falando. É difícil, né? Porque a galera das antigas, eles ficam... Imagina, né, cara? Quando começou a usar esteroide, imagine o susto dos caras de falar assim, os caras treinam há 20 anos natural. De repente, o cara usa um Dianabol lá e o peso do cara sobe 6 quilos. Ele fala, caralho, velho. O cara fala assim, caralho, que porra é essa? Aqueles hemogenin lá de farmácia. Então o cara fala, imagina os primeiros caras que tiveram contato com esteroide. Os caras provavelmente tiveram, porque hoje a gente já tem uma... O cara, caralho, esse negócio é foda, hein? Porra, não vou contar pros outros. Vou contar pra um brother e tal, entendeu? Pra só eu ficar grande, então, né? tipo assim... Então o conhecimento ficou mais restrito. E outra coisa, os caras tinham vergonha de sair na mídia e falar assim... tá, mas esse cara aí é grande... Não, eu tô usando uma substância. Porra, nego ia cair em cima. Mas até hoje, hein? Loser, né? Até hoje. É que hoje o negócio... Tá hoje bom. não tem como esconder. Não Sim, tem como o cara sim, falar... sim. Sou natural. Sou natural. Sim. É o triplo do Zambrota lá. Não, mas até hoje a galera tira o mérito da conquista por causa do hormônio. Então, Até tipo hoje. assim... Os caras que é leigão cola parece no meu Instagram lá, é um fracassado. Você já ouviu Sim, assim? igual farmácia. Você já ouviu? Se eu tomasse, você tomava, eu também ficava assim. Nossa, não. Com tudo isso é fácil. Não, o que eu mais vejo... Com bomba é fácil. Com bomba é fácil. Com bomba é fácil. Com bomba até Realmente, é mais fácil. Mais fácil pra ganhar músculo. Não quer dizer que você vai ficar do meu tamanho, tipo assim, né? É fácil, você vai ganhar mais massa muscular mais fácil. Isso não significa que você vai virar um Mr. Olympia. Assim como eu posso falar assim, eu tomei, eu fiquei legal, mas eu fiquei muito longe dos caras. Óbvio. Aí eu poderia dar desculpa, né? Não, é que eles usam muito mais. Tá certo? Então, assim, se eu quisesse ser do tamanho do Superman, era só... Te passa a Só receita. tomar igual, né? Depois te passa a receita. Só tomar 3 gramas. Se sobreviver. Doce se ilusão. sobreviver. Doce ilusão. O lance assim, Então, essa galera, Larry Scott, os caras não iam falar de hormônio naquela época. Então, depois de anos, eu fui começar a procurar entrevista e tal, e tem uns caras que falavam. Tipo, tem entrevista do Sérgio Oliva que fala assim, na nossa época todo mundo tomava, né? Era normal a galera tomar Deca e Dianabol. Então Deca era meio base da parada mesmo. E por que texto, eles não falam tanto em testosterona? Porque na época eles não tinham como tratar a ginecomastia.
Os inibidores Então, aumentados, provavelmente a galera ficou sabendo, texto da teta. né? Uhum. E gineco com colateral fácil de aparecer. Então, os caras provavelmente, entre eles, falam, não usa texto não que dá teta e fudeu. Tanto que o Franco Colombo já subiu algumas vezes. Subiu com o gineco. Gineco. Ganhou a Olímpia com o gineco. Uma Sim. ginequinha ali, né? Então, assim, a galera só foi começar a usar tamoxifeno pra gineco nos anos 80. Então, até os anos 80 era muito comum a DECA ser base de ciclo. Então você vê a entrevista dos caras, David Draper, outros caras falando de nandrolona, porque é um esteroide tão anabólico como a testosterona. E é um esteroide que não tem colateral tão agressivo, não é hepatotóxico e tal. Então, assim, dá pra ficar com shape foda, certamente, sem usar texto base. Não é regra usar texto base. E aí vem o lance, mas a libido do cara não vai cair e tal, como é que fica? Cara, a libido é uma parada que, sim, ela é responsiva a texto, mas ela depende também do estradiol e de outros fatores, às vezes, que a gente não entende bem, né? Então, nem sempre a libido vai cair muito sem tomar texto. Às vezes pode cair, às vezes não. Então, provavelmente os caras naquela época que caíam muito, eles colocavam às vezes um pouco de texto. É difícil saber porque eles não abrem tanto assim pra detalhar protocolo. Eles falam mais assim, tomava isso e tal. E aí tem alguns relatos que a galera fala assim, a galera, todo mundo acha que a galera tomava pouco. Não é isso, cara. É que nem hoje tem nego que pouco toma muito e nego que toma pouco, né? A gente fala assim, por quê? Porque o bodybuilder, a mentalidade do bodybuilder de hoje não é muito diferente de antigamente. Pensa o seguinte, você é um cara que você quer ganhar uma Mr. Olímpia. Aí você fala assim, eu tomo 3 de anabol. Você tem uma genética foda. Toma 3 de anabol, toma 200mg, 300 de deca por semana, tem um físico, porra, legal. Aí você pensa assim, cara, mas eu acho que dá pra tomar mais um pouco, né? Tipo assim, por que não, né? Porque, tipo, então, o cara vai se testando. Óbvio que não é muito diferente. Então, tem história que o Mike Mentzer tomava 2 gramas de nandrolona por semana. Então tem os boatos que o Arnold tomava de anabol de mão cheia. Tem essas histórias. O Arnold é famoso. É Ele que, mesmo tipo, fala. vamos tomar pré-treino, pá. Então, assim, a galera das antigas fazia as loucuras dele. Só que é o que? Era mais esteroide, cara. Não tinha Potenai, não tinha efedrina. Era esteroide. Era esteroide legítimo, né? Porque o cara comprava na farmácia de boa e tal, né? Dá uma. Nossa, cara. Não chora. Me dá 2 potes de anabol aí. Não chora, super. E porque também, cara, naquela época, tipo assim, a legislação não era, né? Era mais flexível e tal. Então, a galera usava basicamente até os anos 60, 70, 80. E nos anos 80 que a galera começou a entrar GH, começou a entrar monchoidiano, começou a entrar clenbuterol. Aí você começa a ver o físico ali a partir dos anos 70, dos anos 80 pra frente, a galera tá mais seca. Tá mais densa. Refinada, a né? trembolona mesmo só começou a ser utilizada nos anos 80. Né? A boldenona também. São esteroides, começaram a ser utilizados, entraram no mercado pra valer nos anos 80. Mas, enfim, a base dos caras das antigas era esteroide. Esteroide, treino e dieta. Então você não vê um físico tão denso e seco. O Arnold ele competia ali com um percentual baixo e tal, mas você não vê uma densidade extrema que às vezes depende de um termogênico mais potente e tal. E aí, dos anos 80 pra cá, né? Aí nos anos 80 a galera começa a usar GH, mas era GH cadavérico ainda. Então, por ser retirado da hipófise de cadáver, você não tinha tanta disponibilidade para usar. Então a galera usava doses mais de boa, 4I e tal. E a texto começa a ser mais utilizada ali também. Porque já tinha tamoxifeno, já tinha clomifeno. Então eles já sabiam já como tratar a ginecomastia. Então eles começam a usar mais testosterona. O próprio Dan Duchaine, no livro antigo dele lá, fala de negros dando 2.000 miligramas por semana. Então, tipo assim, a galera também... Esse pessoal que da antiga que senta aqui, eu falo, mano, não mente, cara. Principalmente assim, né, cara? Os caras que iam pro alto nível, né? Agora, tem gente que usava pouco, tem gente que usava muito. Como hoje, né? Como você falou. Então, agora, voltando no lance do protocolo. Então, como historicamente você vê muitas possibilidades usando ergogênico, eu acho que assim,
Eu prefiro usar texto. Prefiro manter a texto. Tá certo? Eu já fiz ciclo sem texto. Meu primeiro ciclo foi sem texto. Minha libido... Não lembro de ficar zoada e tal. Não tinha tanto uma percepção como hoje, conhecimento. Mas não lembro de ficar bagunçado. Foi texto, foi Deca e estanozolol, cara. Eu usei 20 semanas em dose baixinha, porque meu coach, na época, o único coach tive, falou, usa assim e tal. Aí, você vê, era bem porra louca, misturava na mesma seringa lá. Aí ia mancando pra academia, mas eu falei, não, eu sou hardcore, né, velho? Naquela época, eu tava começando ali no bodybuilding, falava, não, acho que é isso mesmo, tá ligado? Cara, a parada é isso. Fazer agachamento lá, sair mancando e, tipo, aí depois eu fui ver, não é bem por aí, né? Então eu fiz, mas eu prefiro ter a texto protocolo. Mas dá pra o cara ter um físico. Puta. Quantos caras já não mostraram que é possível ter Eu tive uma vez um atleta que eu preparei por um tempinho, curto, que ele chegou pra mim tomando Trembo, Masteron e Stano. Não tinha texto, protocolo. O físico do cara foda pra caralho. Então... Edu, mas só fazer uma observação pra galera também entender que Deca base não é não ter texto no ciclo. Ela ser maior quantidade. Ela é ser maior quantidade. Então, assim, por exemplo, pra mim o sizing passa uma proporção de 2 de Deca pra 1 de texto. Então, se for tomar 300 Deca, é 150 de texto. É que então, eu tô confundindo com a Deca Only, né? Que a galera fala. Tem bastante gente que confunde Deca Only com Deca base. A Deca base como diz o nome, a Deca ser a base, a maior quantidade do protocolo, mas pode ter texto junto. Mas você já fez sem texto? Não, sem texto não. Sem texto não, nem quero fazer. Não prefiro não arriscar. Cara, não precisa ter medo, mas, assim, sabe por quê? A dose de texto, por exemplo, pra mim, que assim, eu sou pequeno, mas a dose de texto que o Sizing passa pra mim é simbólica. É essa proporção, 150 pra 300. A galera... Quanto? 150 pra 300 de Deca. Não. É simbólico, praticamente. Então, não é não ter texto. É a base... Então, assim, vamos supor... O cara vai tomar ou 1 grama de texto com 500 de Deca... E Deca tá quanto? 300. 300? 150 e 300. Não. É nada, praticamente. Não, porque a minha referência aqui... eu posso tomar um que eu vou me sentir natural ainda, né? Então... é nada. Então, assim... A Deca base é isso. A Deca ter a maior quantidade. E tem cara que prefere o contrário. A texto ser a maior quantidade. Eu acho que isso tem pouca influência, porque a Deca, ela tem um efeito anabólico comparável a texto. Tá. Então eu falo assim, cara, a galera às vezes se apega muito a achar que existe um protocolo mágico. E, cara, dá pra você fazer muita mistura com esteroide e tal, e você ter uma evolução tão boa quanto seguindo protocolo diferente. Então, assim, protocolo de off, por exemplo, pra mim é texto e Deca. Por quê? Porque eu não vejo necessidade de usar mais nada. Super gosto, aí vai dizer, pô, mas de anabol, põe um de anabol, mas daí fode mais a saúde. Então, pensando em minimização de danos, por que colocar de anabol e hemogenin se você lá com texto e Deca é só uma questão de ajustar a dose, se você quer um pouco mais? Eu prefiro evitar. Porra, de anabol é lindo usar, mas eu não consigo hoje pensar num protocolo sem pensar na saúde. Porque eu sempre falo pra galera, montar protocolo de esteroide sem pensar na saúde, só na estética, qualquer idiota sabe fazer. É só pensar assim, verdade. Porra, texto é anabólico pra caralho, Deca é anabólico, de anabol é anabólico, pronto, combinou, fiz um protocolo. Trembo é anabólico. Trembo, porra, no aí off no fala, cut. por que não colocar trembolona também? É tipo assim, você vai no protocolo de pré-contest. Porra, trembo é foda, vou colocar texto, base. Porra, estanozolol é foda também. Por que não? Ox também é foda, então vai uma Ox também. Porra, por que? Um masteronzinho também básico? Pá, por que não? Porra, primo bolão, eu tenho grana, por que não colocar? Entendeu? Sim, chega um lance que é aquele lance que quando você falou, tá tudo disponível, tá aqui, sim, ó. Você pode usar o que quiser. Porque normalmente tem a limitação, pode ter a limitação financeira. Mas se você ir na lógica só da estética, é só empilhar a parada. É só empilhar e falar assim, não tem erro. Melhor protocolo. Cara, o que será que o Phil Heath usa no pré-contest dele? Cara, os esteroides que a gente tem, os tipos, não vamos falar da qualidade, né? É o mesmo? Às vezes tem um ou outro. Tem um Super Draw lá, diferente. Cara, mas o que a galera usa no geral é isso que a gente tem. É 12 hormônios ali, 13. E os coaches de lá é mais ortodoxo ainda que o da galera daqui. Os caras não inventam moda. Os caras não inventam moda nenhuma. Você pega os protocolos dos gringos aí, é o mais básico de todos, né? Em relação a drogas novas, isso e aquilo, né?
E aí você fala assim, não tem surpresa. Tipo, às vezes a surpresa é você que nem... Você fala assim, cara, você tá com esse tamanho usando 1,5 grama, 1 grama. Porra, foda, né? E aí a galera é até difícil de acreditar. Eu acredito, porque eu conheço o bodybuilding. Eu já tive época que eu duvidava lá do cara, mas de tanto viver a parada... Cala a boca aí. Não. Eu ia falar que também tem a coberturinha de GH ali. Isso ali, né? Que é